Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a esta terça-feira no programa Algo a Mais. Hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo. Estou aqui com o Magnus Espanhol Cook e com o Declei da La Giacomassa. Então, pessoal, fica conosco, o programa vai estar para lá de especial e está no ar. E, pessoal, antes de iniciarmos o nosso programa, nosso papo, eu gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores que fazem com que o programa Algo a Mais aconteça de segunda a sexta-feira, às 10h30 da manhã. A Lojas Beneduzzi, vestindo felicidade. Sou muito feliz por vestir Beneduzzi. A Prana Energia Vital, levando terapias para a sua vida. Ao RP Mercados, sempre com horários especiais para poder te atender, de segunda a sábado até às 21 horas, domingos e feriados até às 20. A Objetivo Ambientes Planejados, próximo aos bombeiros aqui em Nova Prata, uma esquina linda, com muitas decorações, móveis para poder deixar a tua casa linda. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. E a Kiron Centro Cultural, que oferece cursos de línguas, ensino superior, Cruzeiro do Sul, além de reforço escolar. E agora, meu bom dia aos meus convidados que estão aqui comigo, ao Cook, Declei, sejam muito bem-vindos. É com imensa satisfação que hoje vamos falar sobre empreender, vamos entender um pouquinho sobre o que realmente significa e o quanto é importante para alguém que busca também alternativas no empreendedorismo. Então, para iniciar, eu gostaria que vocês se apresentassem para o pessoal de casa. Cook, bom dia. Muito bom dia, muito bom dia. Meu nome é Magnus Espanhol, popularmente conhecido como Cook. Hoje estou trabalhando com contabilidade, sou proprietário do escritório contábil aqui em Nova Prata. Queria agradecer o espaço aqui da Conecta. Já fui mais presente quando estava na vida pública, hoje estou um pouco afastado, já fui vereador aqui de Nova Prata. E vamos falar hoje sobre empreendedorismo, que é um assunto que eu estou todo dia trabalhando, lidando, né, com os clientes, com as pessoas. É um assunto que me chama muita atenção, que eu gosto muito. Queria agradecer o convite aqui para poder falar e aprender com vocês também, aprender com o pessoal que está em casa, né, que a gente está aqui sempre nesse mundo para melhorar, né? Com certeza. É isso aí, Cook. E com certeza, muita experiência que tu tenha a visão de tantos teus clientes. Também já foi professor universitário, então tem uma bagagem para trazer esse conhecimento também, né, Cook? Então acho que vai ser bem legal e super rico toda essa conversa. Declei, bom dia, mais uma vez. Bom dia, Laura. Eu sou Declei, eu sou coach. O coach o coach dá suporte e apoia pessoas para empreenderem. Para ser protagonista da própria história. A gente trabalha com duas vertentes, clareza e responsabilidade, e eu também apoio a parte de pessoas em organizações, né? Liderança, vendas, atendimento, comunicação, gestão, e também sou apaixonado, Cook, por empreendedorismo, sou um empreendedor, né? Sou por vocação, é o meu maior dom eu sou um comunicador, executor, né? Tenho perfil e eu me sinto muito bem empreendendo. Eu consigo produzir mais, ter uma performance melhor como empreendedor, então penso que é um assunto muito interessante. Juntar a experiência, né? E em comum com o Cook, eu gosto muito do conhecimento também. Como empreendedor, a gente valoriza muito o conhecimento também. Bacana, então para a gente iniciar, vou aproveitar essa tua colocação, Declei, sobre perfil empreendedor. Como a gente pode ver esse perfil, dizer, será que eu identifico esse perfil em mim? Porque depois tem outras questões que a gente vai ver sobre oportunidade, necessidade, enfim. Mas como a gente pode identificar esse perfil em nós mesmos? Perfeito. Eu vou só falar o conceito que eu tenho, que eu roubei do Sebrae de Santa Catarina, e depois eu passo um pouquinho as características do empreendedor. Mas eu sou empreendedor, eu tenho duas características, eu sou comunicador e sou prático. Isso vem do autoconhecimento, Laura, né? Então são 4 perfis. Tem a pessoa, a gente traduzindo para a linguagem simples, tem a pessoa prática, né? Que nós chamamos de executor, a pessoa voltada para a ação. Existe o comunicador, né? Que é o criativo. Existe o planejador, que é a pessoa que trabalha bem em equipe.
E existe o analítico, né, que é a pessoa que é o técnico. Então, para o perfil, então esses perfis, a união entre eles em cada personalidade, a pessoa tem uma tendência para uma área ou para outra área. E quando junta comunicação com execução, então por isso que eu falei o perfil empreendedor. O que é empreender aqui no conceito do Sebrae, né? Identificar problemas e oportunidades e encontrar soluções inovadoras. Então, o que é normalmente o perfil? Qualquer pessoa pode empreender, mas tem algumas características que tornam isso uma vocação, né? Isso precisa de autoconhecimento para trabalhar, mas algumas coisas que o Sebrae indica que eu concordo. Uma delas é otimismo. Então, a pessoa que ela empreende, ela acredita mais do que acredita menos. Não é no sentido de ser sonhadora, ela tem isso de, não, vou investir que vai dar certo, sabe? É uma pessoa animada. Para empreender, precisa correr um pouquinho de risco, por isso o lado prático, né? Então, eu penso que uma característica é a pessoa otimista. Ela se acha mais forte que o ambiente e ela vai dar um jeito de estruturar isso. Outra coisa é a autoconfiança, né? Então, a pessoa ela se sente poderosa, ela se anima para o processo, ela acha que ela consegue, que ela dá conta. Outra é coragem. No nosso país também tem que ter um pouco de coragem, um pouco de ousadia, né? Tem que enfrentar as situações, porque empreender, normalmente você tem uma ideia um pouco fantasiosa do processo. Não, eu vou ganhar dinheiro, vou ter uma indústria, né? Mas precisa também muito preparo. Mas coragem é importante. E aqui eles trazem outra, persistência e resiliência. Então, traduzindo, o perfil empreendedor é uma pessoa um pouco ousada, né? Uma pessoa que... Qualquer pessoa pode empreender, mas que tem mais vocação para isso são as pessoas um pouco mais práticas, mais voltadas para a ação, mais descolada, porque tem essa questão do risco implícito aí, né? Tem a questão do desafio. Então precisa desse otimismo, dessa autoconfiança, dessa coragem para iniciar, especialmente startar o processo, né? Certo. A pessoa que gosta do ambiente mais seguro, mais organizado, mais técnico, ela tem um perfil diferente, né? Não significa que não possa empreender. Aliás, ela ajuda muito no empreendimento. Mas a pessoa que é mais empreendedora, o líder, é aquela pessoa que abusa um pouquinho mais, que acredita um pouquinho mais e que enfrenta um pouquinho mais. E Declay, quando a gente pensa que uma pessoa ela pode ser aquele modelo que gosta de tudo bem certinho, na realidade tem que ver exatamente os nomes dos perfis, mas enfim, uma pessoa que gosta de ter o salário correto, gosta de ter tudo bem certinho, que a gente sabe que no empreender pode ter essa oscilação no início, principalmente, porque é uma questão de ter uma base. E ela resolve entrar nesse mundo. Perfeito. Como a gente pode pensar num perfil como esse, como alguém que gosta de estar seguro e resolve empreender? Vai ser um excelente empresário, né? Porque vai ter a gestão. Então, o que acontece? Tem que pegar os pontos fortes do perfil e direcionar para aquilo que a pessoa precisa. Mas vai ser um processo construído com mais cautela, respeitando as características da pessoa, né? Mas o perfil da pessoa não é o perfil empreendedor. Ela tem um outro perfil. Mas ela vai se dar bem se ela for resiliente, persistente. E ela vai precisar usar um pouquinho, né? Vai precisar pegar, então, essas habilidades que a gente pode aprender, porque tem que ter coragem, né? Como é que você vai ter um salário certinho no começo do empreendimento? Isso precisa tempo. Então, a pessoa vai ter que se preparar um pouco mais para isso. Se organizar mais e vai empreender no tempo da pessoa. E vai dar muito certo, porque uma pessoa organizada também é importante. Tá certo. Só que vai ter que desenvolver também essas outras características. Ótimo. Então, dentro disso, quando a gente pensa em empreender, aqui a gente tem uma questão que vale muito a pena estar comentando, que é diferenciar o empreendedorismo da inovação. Como a gente pode entender também como diferenciar esse processo? Porque se eu tenho perfil ou se eu não tenho, mas eu vi uma possibilidade e resolvo, como a gente pode ver essa questão? É muito importante, eu acho que é importante a gente realmente fazer essa diferenciação entre empreendedorismo e inovação.
Até porque o Brasil tem uma característica, o país, como um país extremamente empreendedor. Eu estava lendo hoje de manhã, até, inclusive, para me preparar para vir aqui. O Brasil, nesse último ano, por causa da pandemia, reduziu um pouco a sua questão empreendedora. Normal acontecer, né? Apesar de terem muitas pessoas entrado, houve uma redução. Nós passamos do 4º país mais empreendedor do mundo. A gente está falando aqui de um universo de 200 países, não tenho agora o número exato, mas nós éramos o 4º país que mais empreendia. Hoje nós somos o 7º. Ainda estamos em posição de destaque. Então, o Brasil é realmente muito empreendedor. Porém, nós não somos inovadores. O Brasil não inova. E aí, quando eu falo inovação o que é? Inovação é criar algo novo, algo inédito, algo que não existe, algo disruptivo. O que o Brasil criou de disruptivo nos últimos anos? Qual é o maior produto que o Brasil vende? Qual é o produto que o Brasil criou e que vende lá fora? Vocês saberiam dizer? Um produto brasileiro que é bem visto lá fora. Não vamos falar de soja, né, de commodities, claro, que a gente é, mas que produto foi inventado no Brasil? Qual é o nosso carro-chefe lá fora? Muito interessante. Havaianas. Havaianas, a sandália Havaianas é o produto, uma invenção brasileira que vende lá fora. O Brasil tem pouca inovação e a característica de inovação vem muito de Alemanha, Estados Unidos, que são países que investem em pesquisa e desenvolvimento. O Brasil não investe em pesquisa e desenvolvimento. Então, porque daí tu vai pensar assim, ok, temos um problema, como vamos resolver esse problema? Ou temos um produto que nós fizemos com determinada matéria-prima, como nós podemos baixar esse custo utilizando outra matéria-prima, utilizando outro processo? Então, empreendedorismo, abrir uma empresa. Eu vou abrir uma empresa, eu vou abrir uma loja, eu vou abrir um consultório, um escritório. Agora, inovação. Eu vou abrir um escritório de, sei lá, vou falar do meu ramo, escritório de contabilidade que só atende pelo WhatsApp e que quem faz tudo é a pessoa lá do outro lado, eu não faço nada. Eu estou mudando todo o conceito de escritório, que é a pessoa entregar os documentos para o contador. Né? Eu estou dizendo assim, não, agora quem vai fazer tudo, tu faz as notas tu e já vai vir tudo pronto para ti. Então, eu estou inovando, fazendo alguma coisa diferente. A inovação tem muito a ver com monopólio. Geralmente, quem inova acaba tendo um monopólio por um tempo. Né? Até por causa de patentes e tudo mais. Então, tu pega, por exemplo, uma coisa que não é inovação. A gente acha que é inovação, mas não é inovação, que são os carros elétricos. Não é inovação por quê? Porque lá no início da história do automóvel, lá no final dos anos 1800, existiam carros elétricos. E aí se decidiu seguir a matriz do combustível fóssil. E agora está se retomando a questão do carro elétrico. Então ele não é uma inovação, mas acabou sendo porque depois de tanto tempo utilizando sempre a mesma matriz, sempre carros a petróleo, agora nós temos uma novidade, não uma inovação. É uma novidade. Mas hoje a gente tem meio que um monopólio na mão de Tesla, de 3, 4 empresas que fazem. Então, isso pressupõe muito dinheiro para quem inova. Então, você que está em casa pensando em abrir um negócio, você pode ser empreendedor e ganhar muito dinheiro, claro. Mas se você for inovador, você vai ser milionário. Esse é mais ou menos o conceito, a diferença que a gente tem que ter entre empreender, que é abrir um novo negócio, e inovar, que é fazer uma coisa que ninguém faz. Que bacana, Cookie, porque quando a gente pensa em empreender, a gente... o que eu posso fazer de diferente? O que eu posso estar, talvez, pegando a ideia de alguém para aproveitar, já que aquela pessoa está se dando bem? Porque a gente compreende que estamos num momento em que muita gente perdeu o seu emprego ou trabalhava num ramo que hoje já não é mais, porque a gente viu que com tudo o que aconteceu, muitas vezes as pessoas tiveram que reestruturar o seu estilo de trabalho, enfim, e deixaram de precisar de alguns outros fornecedores. Então, dentro disso, a gente compreende que o empreender, por vezes, pode ser uma cópia, por isso pode também não dar tão certo como deu para outra pessoa que foi quem iniciou. Verdade. Então, pensando nisso, tem a questão da inovação e tem também a questão de quem resolveu dentro da comunidade, trazendo para cá, dentro da comunidade, inovar fazendo algo um pouco diferente, ou oferecendo um produto assim, um produto assado. Não simplesmente fazendo uma cópia do que alguém já está fazendo. Isso eu achei fantástico, essa colocação, porque ele trouxe muita informação para... É bem importante porque o que acontece? A tua colocação foi perfeita. Quando tu vai copiar algo que alguém já fez, tu está pegando um mercado inteiro e dividindo por 2. Sim. Então, antes tinha uma pessoa que vendia para um mercado todo, agora tem 2.
Aí vem mais uma pessoa e copia, está trabalhando com 3. E a gente vê, e aqui na nossa região é uma coisa que acontece seguidamente. Abre um negócio, o negócio está prosperando, indo muito bem, logo vem alguém e faz um negócio igual. E os dois quebram. Por quê? Porque a cidade tinha mercado para apenas uma pessoa naquele segmento. Né? Tinha um mercado, tem 100 pessoas que consomem aquele produto e elas consomem sempre aquele produto. Então, a empresa está tendo lucro. Ela precisa de 80 consumidores para que ela atinja o ponto de equilíbrio e comece a ter lucro. A partir do momento que ela dividiu o mercado com outra, ela tem 50 clientes e a outra empresa tem 50 clientes, ela já não consegue mais atingir o ponto de equilíbrio, que é o ponto onde ela tem lucro. Então as duas acabam tendo prejuízo e as duas fecham. E a gente, se nós pararmos aqui, formos buscar na memória, não vou citar exemplos aqui da nossa realidade, mas quem está em casa, nós que estamos aqui, se nós formos pensar, voltar lá atrás e ver, abriu aquele negócio, não tem mais tal coisa em Nova Prata. Poxa, mas tinha. Ou não tem mais na sua cidade, né? Claro. Tinha tal coisa. Logo depois ela fechou. Por quê? Porque abriu outra. Mas não, tinha uma época que nós tínhamos 3 coisas, e depois as 3 fecharam. Por causa desse tipo de situação. Nós não temos mercado, falando aí em empresas que acabam tendo que trabalhar de forma regional, né? Uma coisa que é mais a entrega no local, ter que ir no local para consumir o teu produto e tal. Claro. Porque hoje com a internet mudou tudo. E aí nós temos inovação. Inclusive para outros ramos que até então só existia a questão do empreendedorismo. Um negócio muito bacana que surgiu é a questão que as lojas de roupa, todas elas estão fazendo lives, por exemplo. Uhum. E eu conversei com clientes minhas e elas disseram, olha, eu vendo mais nas lives que eu faço uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, do que o mês inteiro na loja. Então, o que tu já começa a repensar? A reformulação, como tu falou, a reformulação de todo um modelo de negócios e daqui a pouco a pessoa vai dizer, poxa, eu não preciso mais nem ter loja física aberta. Olha o que a gente está pensando. Uhum. E isso aí vai refletir no mercado imobiliário lá na frente, porque não vai mais ter loja. Então, tudo tem que se reinventar o tempo todo. Isso é uma inovação. Exatamente. Isso é uma inovação. Tu está fazendo diferente. Agora todo mundo faz também. Sim. As lives. Mas olha como inovou. Porque daqui a pouco o que acontece? A pessoa que tem uma loja de roupas antes restrita a vender para as pessoas aqui de Nova Prata ou da sua cidade, Veranópolis, enfim... hoje ela oferece pela internet, fora todas as pessoas que podem entrar, que nunca ouviram falar da tua loja, tem aquela tua amiga, aquele teu amigo que está morando lá não sei aonde e que vai comprar e tu vai remeter para ele lá. Que antes ela não ia comprar de ti. Com certeza. Então olha como um ramo que só era empreender. Abrir uma loja de roupa era empreender, não era inovar. E de repente veio a pandemia e por uma necessidade as pessoas acabaram tendo que inovar num ramo que antes só empreendiam. Não, e quando tu pensa, agora pegando o exemplo das lojas de roupas, vê o valor que por vezes pode baixar na peça sendo feito uma venda assim. Eu vejo que tem lojas que dizem, hoje só por tanto, todas as peças por tanto. E aí tu vê aquele monte de sacolas que o pessoal aproveitou o valor, aproveitou para estar comprando. Então, gera o estímulo porque tu tá aí em casa, deitado na tua cama, às vezes é num super conforto. Tu vê assim, que massa, tal peça, pode ser que seja para mim. Então, quantas vezes eu me perguntei ao ver aquelas fotos daquele monte de sacolas, quanto tempo essas pessoas poderiam esperar para receber todos esses clientes na loja e para efetuar a venda? Então, só para ilustrar um pouquinho toda essa questão de que, sim, algo que pode ter sido pensado por uma loja, depois outras lojas acabaram aderindo, vendo essa possibilidade, o que eu achei o máximo, porque é uma facilidade para nós. Agora, em relação à loja convencional, de a gente poder ir e tudo mais, também eu acho isso bacana, precisa continuar, mas na questão de dizer em inovar e daqui um pouco ver que não é mais necessário o ponto físico e aquele ponto físico custa tanto e a gente tem toda uma situação que pode refletir nos outros mercados. E aí que a gente precisa repensar, mas eu acredito que todo esse movimento ele já esteja acontecendo desde antes da pandemia. A gente vê que o que se fazia em 2016, 2017 já não é mais o que se faz hoje. Então, e não só porque a pandemia ela veio para acelerar processos, mas vejo que as coisas elas têm acontecido de forma diferente, a gurizada está vindo de forma diferente consumir. Então, se não modificar aos poucos todo esse processo e inovar todo
pensando cada um no seu setor, a gente acaba perdendo os clientes. E aí que a cópia não vale, né, Declay? Quando se pensa dentro de todo esse eu sistema. Gostei muito da observação do Cook. Eu acho que, na minha percepção, o empreendedorismo ele tem inovação, né? Você tem que necessariamente inovar. Então, a pessoa que ela está pensando em empreender, lógico, a gente pode abrir a empresa e pronto, né? Mas se você está pensando em empreender, uma coisa que você tem que pensar é o que você vai fazer diferente. Qual é a proposta de valor que você vai oferecer naquele empreendimento. Então, você tem que ser bom em alguma coisa. Hoje, no jeito que o mundo está, não dá mais para a gente só copiar as coisas. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que também, se você só abrir uma empresa, eu queria dizer que para você inovar, você tem que fazer bem feito o óbvio. Né? A gente não consegue inovar se não fizer o óbvio bem feito. Então, primeiro, o básico. E isso que o Cook falava reflete um pouco a situação no nosso país. Então, o Domênico De Masi fala muito bem isso. Países de primeiro mundo trabalham com inteligência. Países de segundo mundo trabalham com fábricas. E terceiro mundo é mão de obra. Então, e olha como interessante é o nosso raciocínio. Quando o Magnus falou qual é o produto inovador, eu pensei na caipirinha. Né? Para ver como nós somos um povo... Para ver o que tu consome, né? Mas realmente nós somos um povo que precisa desenvolver a criatividade. E isso vem da educação básica. Isso vem de programas como esse, que faz a gente pensar e olhar de forma mais crítica para o processo. Né? Então, você que está pensando em empreender, você não deve se retrair com essa nossa conversa. Isso deve desafiar você a melhorar. Se você já é empreendedor, melhora os teus processos. Tem que parar com a equipe e refletir o que a gente pode fazer aqui para reduzir custo. Né? Com a tecnologia, você falou da internet, a coisa está... Né? A gente pode copiar tudo em qualquer parte do mundo, está à disposição o conhecimento, mas tem que reunir a turma para trocar uma ideia. E o que acontece? Me corrijam, a gente vai se habituando. Né? Então eu monto meu negócio, ganho um pouco de dinheiro, acho que, nossa, eu tô abalando. Cara, as coisas mudam todo dia. Então hoje você tem que estar super conectado, né? Você tem que ir sempre melhorando. E aí tem uma frase que eu gosto muito, que hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. E o empreendedor, ele tem esse espírito. Né? Eu estava falando do meu perfil, eu amo empreender. Eu me sinto vocacionado para isso. Então eu nunca vou me acomodar. Então cuidado, né? Vamos buscar alternativa para ficar sempre melhor. Eu vou pegar o gancho aqui do Declay, claro. Tem uma colinha aqui que eu peguei uns dados hoje de manhã e fecha bem com o que o Declay falou. Nessa pesquisa, que o Sebrae todo ano faz uma pesquisa e tem uma pesquisa a nível global que também é feita com relação ao empreendedorismo. É de lá que a gente tira esses dados. No ano 2020, foi o recorde de abertura de MEI, que é o microempreendedor individual, que é para aquela pessoa que está começando no seu negócio. Então foi o recorde de abertura. Porém, foi um ano onde a gente teve uma mortalidade gigantesca de empresas. Quase 20% de média de empresas que com menos de 5 anos fecharam. Então, se nós temos um recorde de registro de MEIs, mas a gente tem uma retração no número de empresas, onde é que está o problema? E o problema está nas empresas com mais de 3 anos. As empresas com mais de 3 anos foram as que mais fecharam aqui no Brasil. As micro e pequenas empresas, falando em números de micro e pequenas empresas. E por que isso? Muito por causa do que o Declay falou. Depois de 3 anos tu tá acomodado, tu não tem mais talvez aquele vigor que tu tinha no começo, né? O desafio, coisa, tu acaba fazendo mais do mesmo. E aí as coisas já não começam a dar o resultado que elas davam lá no começo. Então, isso explica muito a questão da mortalidade. Lógico, o pessoal fala aqui causas. 40% das pessoas citaram que a pandemia foi um dos motivos para fechar suas empresas. Sim. 22% falta de capital de giro. Dinheiro realmente... É muito comum, né? É muito comum, muito comum. Capital. E 20% a baixa venda e a falta de clientes. Né? Então, talvez no capital tu não tenha, apesar de algumas linhas de crédito que o governo colocou, emergenciais...
o moço capital, tu ainda, algumas vezes tu consegue dar a volta. Agora, a questão baixa de venda e falta de clientes, isso é uma coisa que tu tem que trabalhar internamente. Exatamente, tem que Motivando, qualificar a estimulando, equipe. vendo com a equipe, trocando ideias, como é que nós podemos melhorar nosso processo, nossas vendas? Magnus, Cook, eu acho muito interessante a questão das vendas nos negócios. Né? E aí um professor fazia um raciocínio, agora não tem professor. Ele falava o seguinte, vendas é o início da organização. Se não tem vendas, não adianta financeiro, não adianta marketing, não adianta pessoal, não adianta nada. Né? Então, a pessoa que empreende, ela tem que fazer o movimento de vendas. E eu diria para toda pessoa, aprenda vendas. Né? Porque porque às vezes a venda você vê só como uma pessoa que não tem o que fazer e vai virar vendedor. E na minha percepção, e se vocês fazer uma análise de todos os empreendedores que fizeram muito sucesso no Brasil, todos começaram com vendas. Então a gente tem que ter essa, né? Porque o que é empreender? Eu tenho que agregar valor para ti. E aí se eu não sei identificar problema, como é que eu vou melhorar o meu sistema? Então no fundo é servir, né? Empreender é servir. Com certeza, pessoal. Nosso papo está ótimo e com certeza vai continuar. E agora nós vamos para um breve intervalo comercial, agradecendo a todos os nossos patrocinadores. E a seguir nós estamos de volta com o programa Algo a Mais. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. O RP Mercados conta com um espaço amplo e organizado para te receber. O açougue com carnes de procedência, frutas, legumes e verduras fresquinhas e uma padaria repleta de delícias e pães feitos na hora. RP Mercados, horários de atendimento especiais. Venha conferir. Músicas, convidados e bom humor. Benite, toda quinta na Conecta Mais. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Vestir-se de felicidade ficou cada vez mais fácil. Na Beneduzzi, você encontra uma linha para vestuário, calçados e acessórios. Toda semana você tem lives com ofertas ao vivo em nosso Instagram. Além de contar com as compras via WhatsApp e Tele Beneduzzi. Siga nossas redes, Facebook e Instagram. Beneduzzi, vestindo felicidade. Na próxima quarta-feira, dia 28, estaremos recebendo aqui no programa Mulheres a designer de moda Caroline Ambrosi, com o tema Costurando o Sucesso. Não percam! O Cindy Lojas trabalha para representar, fortalecer e transformar o varejo todos os dias. Porque o fim do dia não é o fim do trabalho. A porta da loja se fecha, mas nós continuamos abertos para a inovação. Cindy Lojas Regional Nova Prata. Inspiração para transformar o varejo. Voltamos com o programa Algo a Mais desta manhã. Estamos falando sobre empreendedorismo, empreender. E estou aqui com o Magnus Espanhol, o Cook, conhecido pela nossa comunidade, e também de Clay da Loja Comassa, falando um pouquinho sobre perfis, sobre inovação e o que é realmente empreender. Porque aqui no primeiro bloco eu aprendi muito. Eu digo que entendendo que além de empreender vou fazer algo diferente, mas diferente como eu posso inovar
essa minha ideia? Como eu posso levar inovação para as pessoas? Como eu posso ter algo que eu possa atingir as pessoas de uma forma assertiva? Porque, realmente, compreender que empreender pode ser uma cópia de algo que já está dando certo. É como a Havaianas, quando colocou Havaianas, e depois temos outras marcas que seguem o mesmo modelo, mas a gente sabe que a Havaianas é a Havaianas, né? Quando vai comprar, eu prefiro Havaianas, né? Tem essa situação quando a gente fala em marca e quando a gente fala em também dentro da nossa comunidade, o primeiro que faz, geralmente, é o que mais brilha. E depois os outros vão correndo atrás. A gente sabe que isso é uma questão que vem muito forte. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre quando a gente escolhe empreender, além do nosso perfil, porque tem, como o Declay bem colocou antes, e também, se não é o seu perfil, mas dentro das possibilidades do que tu consegue ir te moldando e aceitando as questões que o empreender ele pode oferecer, nós temos a questão de empreender por necessidade ou por oportunidade. E, Cookie, como a gente pode ver essa questão? A diferença básica que a gente tem entre necessidade e oportunidade é que, por exemplo, ano passado, nós falamos no bloco anterior, a questão do MEI, que teve um recorde de registros, baseado em quê? Baseado em necessidade das pessoas que estavam desempregadas em fazer alguma coisa. Então, nós tivemos um aumento no nível do desemprego. Então, a pessoa, quando ela está desempregada, ela diz, eu preciso fazer alguma coisa. Então, eu vou abrir uma loja, eu vou abrir um bar, eu vou abrir um escritório, eu vou abrir um manicure, enfim. Mas por quê? Porque eu preciso de dinheiro, eu estou desempregado. Isso é empreender por necessidade. Empreender por oportunidade é quando a pessoa, ela está, mesmo que ela esteja empregada, ela está lá desenvolvendo o seu trabalho na sua empresa e, de repente, ela percebe, olha, isso aqui é uma coisa que a gente poderia fazer melhor. Ou isso aqui eu poderia desenvolver um produto para resolver esse problema. Então, surgiu uma oportunidade de se fazer algo melhor. Geralmente, as empresas que nascem por oportunidade, elas têm vida mais longa. Né? Porque a necessidade, a pessoa não está preparada. Muitas vezes, de repente, ela até sabe o que fazer, mas ela não tem um ofício, ela não entende. Agora, a pessoa, por oportunidade, ela tem tempo para programar, para planejar, para ver, para entender do mercado. E ela já percebeu um filão de mercado onde muitas vezes ela acaba inovando. Então, ela não vai ser só mais um empreendedor. E sim, ela vai trazer soluções para aquilo que ela conseguiu perceber. Então, não é que um seja pior que o outro. Muitos empreendedores, por necessidade, hoje são pessoas que estão milionárias, que estão com o seu, que empregam milhares de pessoas. Mas, geralmente, quando tu tem a oportunidade, fica mais fácil de tu conseguir progredir com a tua empresa. Então, ouvindo o que ele traz, Declay, ficar de olho nas oportunidades. O adequado, né? Eu sou administrador de formação. Quando você vai criar um negócio, o adequado é que você atenda uma demanda de um determinado público para você ter um retorno financeiro. Né? Empreender seria isso. E quando você precisa fazer o negócio, fica uma coisa meio desesperada. Isso aí. Né? Então, vai agora, né? Por exemplo, que nem na pandemia, o meu setor também, né, dá aquela travada. E agora? Como é que vai ser, entendeu? Eu não posso ficar parado, é muito desperdício né? E aí, o que eu faço? Então, o que eu quero dizer com isso, para quem tem vontade de empreender, é fundamental para você ter sucesso no empreendimento um pouco de conhecimento de administração, um pouco de conhecimento de vendas, da área financeira. Que nem eu já falava anteriormente, é estratégico a questão comercial. Quem eu vou atender, o que as pessoas precisam, o que as pessoas querem, o que as pessoas pensam. Isso é básico para você empreender. Quanto capital eu vou precisar investir? Então, eu tenho certeza, né? Você pode procurar um contador, que ele pode lhe passar muitas coisas para te ajudar a fazer um plano de negócio, para você se preparar um pouco. Mesmo que você tenha necessidade, entendeu? Então, organiza, pensa, reflete um pouquinho. E aí nós, brasileiros, pecamos de novo. Porque a gente vê um filão, às vezes, não, eu vou botar dinheiro nisso aí, né? Então, não pensa só, um problema grave na minha percepção é que a gente quer tudo no curto prazo.
Então, às vezes é interessante no médio e no longo prazo, se organizar, se preparar um pouquinho, né? Quem que não precisa? Então, mas se você precisa e você estrutura um pouco, a chance de dar errado é muito menor, né? E outra coisa bacana desse tópico é que tem muita oportunidade. Como nós somos um país carente de muitas coisas, né, tem muita oportunidade. Então tem que abrir os olhos, né, para muita oportunidade. Eu vejo que se a gente investe no segmento e a gente se dedica um pouco, a gente pode agregar muito valor para o nosso cliente final. De novo, servir de forma muito adequada. Então, empreender é uma coisa muito bacana e tem muito espaço também. Tem muita oportunidade. E tem muita necessidade não atendida também. Só tem que estar atento, na minha percepção, e se organizar, preparar, né? Se preparar. Certo. E, guris, quando a gente pensa que as oportunidades, elas surgem, então existem formas de pensar em desenvolver o trabalho a partir delas. A necessidade, ela bate a porta e a gente precisa pensar em alguma forma de fazer as coisas acontecerem, continuar acontecendo na vida. O empreender hoje, e eu digo que talvez, ou por falta de incentivo, eu gostaria de saber de vocês como vocês veem essa questão. Ele demanda de muitos custos, porque, claro que, quando a gente pensa numa estrutura, eu vou colocar agora algo básico, um salão de beleza. Tempo atrás, eu ia abrir um salão de beleza. Então, eu vou no porão da minha casa, vou estruturar algo legal para receber minhas clientes e vou fazer. Hoje, as pessoas, com tudo de bonito que se apresenta, elas querem entrar num lugar bonito, um lugar que tem uma fachada, num lugar onde eu tenha tal coisa legal para poder aproveitar. E eu estou falando isso, vamos pensar num geral. Se eu for pensar num bistrô, também, eu prefiro naquele lugar porque é mais arrumadinho, é gostoso, é confortável. E para tudo isso, demanda um valor inicial. E a gente pensa que às vezes é uma necessidade da pessoa estar empreendendo. Então, essa pessoa já está na necessidade, ela já precisa colocar algo, só que ela talvez não tenha toda aquela... Eu digo que toda essa mudança que teve mal acostumou as pessoas. Eu digo que eu sou mal acostumada. Eu gosto de entrar em lugares bonitos, organizados, eu gosto de entrar... Entende? E como vocês veem esse lado de empreender, e quando é no lado da necessidade, que não se tem toda essa estrutura para começar, Cookie? Eu acho que tem uma coisa que eu... Enquanto estava vereador, eu tentei colocar realmente a questão do ambiente para se empreender. É muito difícil, no Brasil ainda é muito difícil. Tu pega os Estados Unidos, que tem um ambiente empreendedor, inovador muito forte, eles chamam de ecossistema empreendedor. O que é um ecossistema empreendedor? Tu tem todas as partes interessadas trabalhando ao redor do empreendedor. Trabalhando mesmo. Tu tem o governo dando com políticas de incentivo para quem quer empreender. Tu tem a universidade, as escolas dando cursos, trazendo professores profissionais. Tu tem as instituições de apoio, com apoio. Tu tem as instituições financeiras com a questão do financiamento e tudo mais. E a gente não tem esse ecossistema tão bem formado no Brasil. Especialmente porque ele acaba tendo que ser meio regional às vezes, né? Então tu tem que ter fornecedores, né? Então daqui a pouco eu quero montar uma empresa que faz, sei lá, chip de computador. Poxa, onde é que estão meus fornecedores? Meus fornecedores de matéria-prima de silício estão lá na China. Pô, como é que eu faço para trazer? Tem alguém que me dá suporte aqui para me ensinar como é que eu importo? Eu tenho algum profissional que entenda de montagem? Aqui não, eu tenho só em São Paulo. Poxa, eu consigo trazer esse cara para cá? Então, o ecossistema é um negócio que ele é um pouco delicado. A internet mudou bastante isso aí. Então, a internet já é uma saída bem bacana para quem está querendo empreender, para conseguir formas de se melhorar custo, de se ter ideias de como se montar. Acho que esse é um ponto bem bacana. O segundo ponto, e a gente colocou aqui em Nova Prata, é a cooperação. Acho que cooperar é um negócio muito importante para crescer. Mas como é que eu vou cooperar? Como é que eu vou cooperar com o meu concorrente? Não, então veja bem. Como as ideias elas todas estão mudando, hoje a maior empresa de hospedagem do mundo não tem nenhum quarto de hotel, que é o Airbnb. Tu reserva tudo pela internet,
né? Lá do outro lado, pessoas que têm imóveis que estão vazios, põem lá para aluguel, tem um site que aluga e tem tu que está querendo alugar. A maior empresa de táxi do mundo não tem nenhum táxi, que é o Uber, né? Quebrou o modelo antigo. A gente tem que repensar aquele modelo antigo, não existe mais. Quer dizer, ele existe, ele ainda vai existir por um tempo, mas a gente tem que repensar. Então, daqui a pouco, a pessoa que quer abrir um salão de beleza ia fazer no seu porão, por que ela não se junta com... Ela sabe, ela entende de cabelo, aí tem uma moça que entende de unha, aí tem outra que faz massagem, tal. E elas não se juntam e formam um salão em conjunto. Ah, mas eu quero abrir só meu. Muitas vezes esse querer, ser só meu, eu quero só pra mim, tu acaba, ao invés, porque eu não quero dividir com ninguém. Bom, é melhor dividir 100 em 2 do que ficar com 10 sozinho, né? Claro. Então, a cooperação acho que é um negócio muito bacana. E aqui na Nova Prata a gente tem o coworking, que é um espaço que a gente criou, que é para aquela pessoa que daqui a pouco tem que trabalhar trabalha remotamente, ou é um profissional liberal, ou tem um comércio na internet, ele pode ir lá no coworking, que chama Nova Prata, fica ali perto de onde era a antiga estação rodoviária. É um espaço onde tu tem secretária, telefone, internet, e tu pode utilizar como se fosse teu escritório, sem custo nenhum. É um projeto que foi feito entre a Prefeitura Municipal de Nova Prata, a Universidade de Caxias do Sul e as empresas aqui, as entidades empresariais aqui do município. Então, é esse tipo de coisa que pode se montar. E o terceiro ponto, mas que daí esse fica mais difícil para a questão do empreendedorismo e sim, ficaria mais fácil para quem é inovador. É a questão dos... hoje em dia existe a figura do investidor anjo, eles chamam de investidor anjo, esse é o nome. Que é assim, tu tem uma boa ideia, mas tu não tem dinheiro. E aí tem pessoas que têm dinheiro, mas não têm as boas ideias. Vamos juntar os dois. A gente vê muitos programas da televisão, Shark Tank, entre outros, né, que promovem esse tipo de coisa. Então, eu tenho um exemplo bem claro, só para ilustrar, que é aqui de Bento Gonçalves. A empresa que criou desenvolveu um aplicativo em nuvem para emissão de notas fiscais. Tem aplicativos em nuvem para emissão de notas fiscais? Tem centenas no Brasil. O que eles fizeram de novo? Eles botaram junto a questão da cobrança, todo o sistema integrado, tarifas mais baixas, criaram um banco digital junto, integrado. Então eles criaram muitas coisas em conjunto. Esse pessoal recebeu há 4 anos atrás, chama Bling, tá? Já vou fazer propaganda para eles. Há uns 4, 5 anos atrás, eles receberam um aporte de uma pessoa que disse assim, olha, essa ideia é boa, eu vou botar dinheiro. O cara botou 10 milhões de reais nesse negócio. 10 milhões, não é pouco dinheiro. E ele assumiu, em troca disso, metade da empresa, 49% da empresa. Hoje, essa empresa, hoje não, há 2, 3 meses atrás, essa empresa foi vendida para a Localweb, que é uma das gigantes de tecnologia aqui do Brasil, por 500 milhões. Então, uma empresa de software, que algumas pessoas trabalhavam num escritório, 10, 12 pessoas, de repente recebeu um aporte de dinheiro e agora valorizou tudo isso. Lógico, a gente está falando aqui de um exemplo, né, daqueles exemplos de cartilha, de livro, né? Mas para demonstrar que tem como, tem alternativas. Eu acho que o mais importante dessas 3 coisas que eu coloquei, a questão de cooperar, do investidor anjo, enfim, de tudo isso aí, o que a gente tem que ficar de lição para nós? Que a gente tem que ser disruptivo, a gente tem que pensar fora da casinha. O que ele falou. Como é que a gente vai resolver o problema do meu cliente? Como é que eu vou resolver o problema? Oportunidades tem milhares. Mas como eu vou transformar isso em um negócio? Tu tem que sair da casa. Não é mais da forma tradicional. A gente tem que repensar como a gente vai fazer o nosso negócio. E essas formas são formas de repensar, né? Olha aí. Muito bem colocado, né, Clay? Fantástico, maravilhoso. A Laura falava da questão, né? Eu não tenho recurso e eu preciso investir. Na administração a gente aprende, com dinheiro qualquer um investe. A gente tem que investir sem dinheiro. Por isso que eu falei que o meu perfil é empreendedor. É verdade, porque tem oportunidade, né? Eu gostei muito dessa história do coworking, né? De você se juntar. Quer dizer, sempre tem alternativa. Só que aí a pessoa tem que se preparar para isso. A pessoa tem que ter uma abertura para a tecnologia, por exemplo, né? Na quinta-feira agora eu vou atender um banco de São Paulo, né, que é uma startup, uma fintech, na verdade, que eles conseguiram trazer milhões. Eles têm um edifício gigante hoje em Beira-Mar, em Floripa, com uma ideia.
E eles trabalham, a Frank, né? Trabalham com personal bankers. Ou seja, o cara é um personal banker. Ele é como um coach, né? Ele te atende individualizado. O produto que você quiser na área bancária, com agilidade. Perfeito? Então, é uma mudança, provavelmente, aí, uma inovação. E eu gostei do que o Cook fechou. Então, se você quer empreender, você tem que sair da caixa. Hoje, você tem que sair da caixa. Você tem que fazer aquele algo a mais que não tem. Porque se você for, né, entrar no mercado, fazer a mesma coisa, é outro, né? Já tem demais. Aí você falava da fachada, do lugar legal. Você pode começar fazendo coisa simples, mas focado. Né? Faz lá no porão de casa, atende os teus amigos. Mas daí tu tem que melhorar o teu serviço. Em alguma coisa tu tem que ser muito bom, tu tem que ter um preço diferente. Mas eu entendo, isso eu achei ótimo, mas eu gostei muito do exemplo da colaboração, de estar aberto, porque por vezes, poxa, eu gostaria de algo que chegasse chegando, né? Então, se tu pensa que sozinho talvez seja muito maior esse passo, junta força. Com pessoas que podem colaborar contigo, então no caso, ou sócios, ou enfim, como você gostaria de organizar essa situação, mas ter pessoas que possam ajudar para que isso dê certo. Porque eu digo, se tu tens condições, tu vai ter colaboradores, que irão te ajudar a fazer isso funcionar, ou se não sócios, enfim, ou alguns investidores que podem estar pensando, eu estou pensando em coisas um pouquinho menores, se bem que se os caras eles conseguiram desenvolver em 3/4 um software de tal forma que veio para ajudar e hoje ele está em tantos milhões, então compreendemos que 3, 4 colaboradores, 5, 6, enfim, fizeram tudo isso. Então, não é um grande número de pessoas, mas estar aberto a receber informações, a trocar ideias, a talvez receber pessoas, ter pessoas junto para que isso possa acontecer. Eu acho que uma coisa também que pode contribuir é não ficar parado, entendeu? Acho que o pior é ficar parado. Sim. Tipo, se você tem uma habilidade, tem um dom, tem uma virtude, enfim, e você está parado, cara, faz alguma coisa. Começa, dá o start, né? Porque aí, também não dá para se esconder atrás. E depois você vai aperfeiçoando, né? Eu vou dar um exemplo, e aí já falando um outro tema, existe muita informalidade no Brasil. Por que existe informalidade? Porque as pessoas querem trabalhar, mas não tem um ecossistema preparado. Então tem muita informalidade, né? Então, o que acontece? Tudo bem, você está na informalidade. Aos pouquinhos, você vai melhorando e formaliza o processo. Aos pouquinhos, você põe a fachada, faz um site, né? Contrata uma pessoa. O empreendedor ele tem isso, especialmente num país com a carga tributária que a gente tem, com a burocracia que a gente tem. Então, às vezes, é meio desanimador o processo, né? Então, mas começa, vai construindo, cuida para ficar com os pés no chão também, para não abusar muito, porque tem um problema também, não, eu quero chegar chegando. Mas e aí o meu financeiro? E aí quanto tempo vai ter o retorno? Aí precisa uma análise mais qualificada, porque senão pode dar pica-pau nos CAC. Né? Então, quer dizer, tudo bem. Mas eu vejo, Laura, em muitos segmentos, especialmente serviços, o cara nem tem uma estrutura hoje. Isso aí. Ele trabalha no home office ali, mas o cara faz um trabalho fantástico. Então hoje tem que sair da caixinha, né? Hoje você tem que achar, eu acho que o melhor empreendedor é aquele que faz as coisas com aquilo que ele tem. Sabe, ele dá um jeito de fazer bem feito, dele se destacar em alguma coisa para ele conseguir sobreviver e conseguir evoluir, né? Maravilha. Guris, papo ótimo. Nós vamos para mais um breve intervalo comercial e a seguir nós retornamos com o programa Algo a Mais, falando sobre a arte de empreender. Fica conosco. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital.
Missa da Igreja Matriz São João Batista, em Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata. Transmissão ao vivo, todos os domingos às 8 horas da manhã. Apoio Basalto Santo Antônio, Basile, um santo café, Casa Trevo, de Máquinas e Algor, Funerária Dec Giovanni, JR Bombardelli, Unimed Vale das Antas. O RP Mercados conta com um espaço amplo e organizado para te receber. O açougue com carnes de procedência, frutas, legumes e verduras fresquinhas e uma padaria repleta de delícias e pães feitos na hora. RP Mercados, horários de atendimento especiais. Venha conferir. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Vestir-se de felicidade ficou cada vez mais fácil. Na Beneduzzi, você encontra uma linha para vestuário, calçados e acessórios. Toda semana você tem lives com ofertas ao vivo em nosso Instagram. Além de contar com as compras via WhatsApp e Tele Beneduzzi. Siga nossas redes, Facebook e Instagram. Beneduzzi, vestindo felicidade. O Cindy Lojas trabalha para representar, fortalecer e transformar o varejo todos os dias. Porque o fim do dia não é o fim do trabalho. A porta da loja se fecha, mas nós continuamos abertos para a inovação. Cindy Lojas Regional Nova Prata. Inspiração para transformar o varejo. Na próxima quarta-feira, dia 28, estaremos recebendo aqui no programa Mulheres a designer de moda Caroline Ambrosi, com o tema Costurando o Sucesso. Não percam! A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Voltamos com o programa Algo a Mais desta manhã. Estamos falando sobre empreendedorismo. Estou aqui com Magnus Espanhol, o Cookie, e com Declei Dalla Giacomassa. Estamos realmente entendendo todo o processo de quem pensa em empreender, quem vê uma oportunidade para empreender. Então, tem diversas questões que já foram debatidas aqui pelos guris. Tem muita informação chegando, então, para quem está chegando agora, volta ali nos blocos anteriores, porque tem muita informação de uma forma a refletir sobre todo esse mundão de oportunidades. Pessoal, agora voltando para o nosso papo, e a gente fala sobre inovar. Antes, quando se pensa em empreender, inovar para que algo de diferente e de qualidade possa chegar ao consumidor. E a gente pensa também que precisa ter muita flexibilidade. Quando nós pensamos em empreender, às vezes, das 8 da manhã até as 6 da tarde, pode não ser a melhor forma de empreender. A gente sabe que as lives das lojas acontecem à noite. Por quê? Porque as pessoas estão em casa, então as lojas estão fazendo lives para vender seus produtos à noite. E a gente compreende que pode existir, talvez, ou a pessoa que está aberta a empreender precisa ter em mente: eu vou fazer algo que possa chegar no horário que a pessoa tenha a necessidade, pode ter a necessidade. Então, Cookie, quando a gente vê esse lado de que as pessoas elas precisam ser flexíveis também e ter esse entendimento de, poxa, eu quero oferecer tal serviço, mas
talvez eu tenha que trabalhar às 8 da noite. Ou talvez eu tenha que trabalhar no domingo de manhã às 7h30. Como é que a gente vê essa situação? A questão da inovação, inovar não significa necessariamente tu criar um produto novo. Eu vou criar um meio de transporte novo. Mas sim aquilo que o Declay já comentou. Qual a necessidade que eu vejo no meu cliente? Então a necessidade muitas vezes é uma necessidade de horário. A gente citou aqui fora do ar alguns casos de pessoas que não têm um produto diferenciado, é uma commodity, né? O pessoal chama de commodity aquele produto que todo mundo faz ele igual, né? Não é um restaurante que tem um prato diferenciado, é um cara que vende saco de arroz. Arroz é tudo igual, né? Então, mas o que ele pode fazer para inovar? Então ele pode melhorar a questão de horário, a questão de entrega, a forma de venda. Nós falamos aqui de internet. Eu não posso vender pela internet. Mas um mercado vender pela internet? Claro, pode. Qualquer um pode vender pela internet. Né? Esse é um aspecto. E outra coisa que tu comentaste é o seguinte. Quando tu vai empreender, a pessoa que de repente antes ela era um empregado, que trabalhava das 8 da manhã, fazia cumprir horário, empreender não é necessariamente isso aí. O empreendedor, ele tem que ter lá, ele tem que delimitar o seu tempo para não ficar só trabalhando, né? Com certeza. Ele tem que ter aquele controle de diferenciar a vida pessoal da vida profissional, mas assim, ele tem que ser um pouco mais flexível na questão do horário. Daqui a pouco ele pode trabalhar até mais tarde, vai ter que trabalhar até mais tarde em determinado dia, ter folga em outro dia que não seja o domingo. Tem coisas que a gente tem que dar essa adaptada, porque um fato que especialmente no interior, nas cidades pequenas do interior, uma coisa que acontece muito é, eu vou querer mudar de horário. Mas eu tenho mão de obra para trabalhar fora do horário comercial. Muitas vezes tu não consegue mão de obra. Tu pega grandes centros onde tu tem um nível maior de desemprego, fica mais fácil para te encontrar pessoas para trabalhar no sábado, no domingo ou trabalhar à noite. Nas cidades menores fica um pouco mais difícil. Então muitas vezes tu vai querer fazer um horário diferente para empreender dessa forma, quem vai ter que trabalhar? Tu e tua família. Acaba acontecendo muitas vezes isso aí. Então tem que se pensar em como a gente vai fazer de uma forma diferente. Não é necessariamente criar um produto novo, mas fazer de uma forma diferente. Nós falávamos antes da questão da manicure. O que impede uma pessoa que trabalha, que é um excelente profissional, que sabe fazer unhas muito bem, sabe cortar o cabelo muito bem, de ir até a casa do cliente, ao invés de ter um salão, e ir em horários alternativos. Eu trabalho numa empresa das 8 da manhã às 6 da tarde. Geralmente trabalho até às 8. Né, porque eu trabalho na minha empresa, então coisas extras que eu não consigo resolver durante o dia, eu fico até às 8 trabalhando. E se depois das 8 eu sair, eu quiser comprar uma roupa para mim, porque eu tive necessidade. Durante o dia eu não tive como sair. Eu consigo comprar? Eu tenho uma loja que me atende? Se eu quiser fazer uma refeição, quero preparar uma refeição em casa, não quero comer num restaurante. Eu consigo achar um mercado aberto às 8 horas da noite? RP Mercados. RP Mercados. Então, mas são esses questionamentos que a gente tem que fazer. Não é, né? A gente não está aqui, ninguém está aqui. Claro, se a gente conseguisse reinventar a roda de uma forma melhor, quem conseguir fazer isso aí vai se tornar o dono do mundo, né? Mas a gente não está aqui querendo reinventar a roda. Mas como é que nós podemos fazer para que essa roda gire mais fácil? A gente vai lubrificar o rolamento dela para ela girar melhor. E esse girar a roda mais fácil é encontrar essas oportunidades. Não é necessariamente encontrar um produto novo, inédito, que ninguém pensou. Mas sim, como é que nós vamos atender a demanda do nosso cliente de uma forma que fique melhor para ele. Muitas vezes vai ter que acontecer isso aí. Tu vai ter que te privar de algumas coisas para atender o cliente. O empreendedorismo também é isso aí. O empreendedor tem que muitas vezes abrir mão de algumas coisas para poder atingir o sucesso. Não adianta. É isso aí. Essa questão do horário é muito interessante. Eu acho que não só a questão do horário. Eu acho que, por exemplo, eu vim aqui na TV, né? Pro meu negócio é importante. Então eu tenho que fazer algumas coisas a mais quando eu tenho o meu negócio. Uma pessoa que vai empreender, ela sabe que vai ter que se puxar, né? As coisas não são simples, como a gente... às vezes a gente acha, eu enxergo o outro como ele faz, eu vou fazer a mesma coisa. Não. Você vai ter que fazer a mais. Mas o bacana de quem empreende é que normalmente a gente empreende numa coisa que a gente gosta. Aí você fica mais tempo, né? Aí até é melhor de trabalhar, né? Mas eu acho que se a gente fazer algo a mais, e aí para fazer algo a mais você tem que observar o contexto. Você tem que ser bom no contexto que você vive. Então, por exemplo, o Cookie estava falando se eu quero fazer uma refeição depois das 8, né? Ou comprar uma roupa. Então, uma ideia disruptiva seria eu pegar e vender roupa depois das 8 e ter uma carteira de pessoas individuais. É que hora que eu te visito? E combina e eu gerencio o meu trabalho.
Então isso seria uma ideia muito diferente do que a gente está habituado. Imagina se você chegasse lá em casa e me oferecer uma peça que eu gosto 9 horas da noite, que você sabe que é meu horário, que eu estou de boa ali, né? Então nas cidades maiores, São Paulo, por exemplo, as pessoas hoje pegam a Kombi, né? E elas vão nas pessoas para fazer o trabalho. Então isso é uma mudança de mentalidade, né? Então não adianta só eu querer empreender, eu tenho que achar formas que vai satisfazer as pessoas. E aí eu preciso me puxar um pouco mais do que o óbvio, né? Porque o ser humano, a gente adoraria não fazer nada e receber um monte. Sendo bem, né? Mas a vida real não é isso. A vida real tem que trabalhar, tem que refletir. E aí, se você dá uma polidinha na roda, dá uma pintadinha na roda, diminuir os raios, botar um brilho, acho que a lição da manhã é que tem que se puxar. Tem que inovar, tem que achar formas. Tem a internet nos ajudando, né? A gente faz cachaça só com cursos pela internet. Então, quer dizer, hoje está tudo na palma da mão. Só que aí tem o fator comprometimento, tem o fator força de vontade. Se você for pegar, você tem que analisar os clientes, uma coisa que a gente não falou para empreender, né? O que os clientes hoje querem? Como é que eles querem ser atendidos? A conveniência, como é que é hoje? Dá para ficar se enrolando para atender? Dá para ter um valor muito mais alto que o mercado? Então você tem que ter uma percepção do contexto que você vive. As pessoas querem rapidez, as pessoas não têm mais paciência. As pessoas querem segurança, qualidade já nem se discute mais. Então se você vai empreender, você tem que olhar para essas coisas. A questão do... Falaste desde o início, né, Declay? Que o básico precisa ser bem feito, para começar. Então, hoje, o mais ou menos, a gente sabe que já não dá pé. Então, quando se propõe a fazer, faça da melhor forma e veja as oportunidades. Porque, sim, tem a questão de... Tem pessoas que precisam de uma prestação de serviços no domingo de manhã. Ou eu estou em casa final de semana e para mim seria melhor se o pessoal viesse fazer uma limpeza no meu sofá sábado à tarde, por exemplo. Então, são situações que a gente sabe que facilitando a vida dos clientes e hoje a gente é mal acostumado. E isso eu digo, eu estou mal acostumada. Eu gosto de ser atendida no horário que eu posso ser atendida com calma, porque se eu tiver que sair às 1h30 da tarde, eu sei que eu tenho meia hora para voltar. Eu não tenho essa questão de... Então, o meu conforto já não é mais aquele. Então, para mim, já é um problema ter que sair no meio do expediente. Ou eu preciso ir até em casa para abrir porque eu preciso fazer uma limpeza no meu sofá. Então, durante o dia é corrido, é difícil, eu não consigo acompanhar. Se for à noite, se for final de semana, muito mais fácil. Então, quando a gente pensa em prestações de serviços, enfim, em todos os ramos, mas a gente sabe que facilitando a vida das pessoas, e como eu digo... nós estamos mal acostumados com a internet e tudo, que a gente só clica e manda vir. Então, a gente sabe que para que o comércio também, pensando em inovar, que possibilidades eu posso estar chegando aos meus clientes. Então, quando a gente pensa que as lojas estão fazendo uma live às 8 da noite, a gente sabe o porquê que elas estão nesse horário. Então, guris, dentro de tudo que foi falado nessa manhã, eu gostaria das nossas considerações finais. Cookie. Então, o Declay bem colocou, acho que foi na primeira, na segunda fala dele, que a gente não está aqui para desincentivar ninguém, porque muitas vezes a gente, mas eles trouxeram aqui só problema, então eu não vou mais empreender. Eu fico trabalhando lá na minha empresa. Bom, assim... mas é justamente para pesar. A gente está aqui para alertar como é que tu pode abrir um negócio. Eu não tenho vontade de empreender. Eu quero trabalhar até às 6 da tarde. Eu vou fazer o que todo mundo faz. Tu pode empreender? Lógico, tu pode empreender. Mas assim, claro. A tua chance de ter sucesso? Não, daqui a pouco tu vai passar a vida inteira, né, com aquilo aí. Mas agora, a ideia de empreender é empreender para crescimento pessoal, crescimento, realização pessoal, profissional, realização financeira. Então, algo impede de tu abrir uma empresa mais do mesmo? Não, nada
nada te impede, pode fazer. Mas para buscar realmente o sucesso, tudo isso aí, é preciso ser algo a mais. É preciso, então, tu pensar diferente, pensar fora da casa, tu abrir mão de algumas coisas que tu tinha antes, tu saber que a insegurança vai te rondar, tu vai passar a noite sem dormir, não tem como não passar, tu vai ter preocupações. O funcionário, muitas vezes, ele trabalha das 8 da manhã até as 6 da tarde, depois que ele sai, ele desliga. O risco que ele tem é, eu posso perder o emprego. Agora, o empreendedor, ele tem muitas outras coisas para se pensar. Então, assim, a gente não está aqui para desmotivar, a gente está aqui para encorajar, mas mostrar que o caminho não é fácil, né? Para chegar a ser um Jeff Bezos, né? Que todo mundo fala da Amazon, tem que trabalhar bastante. O pessoal vê aquela fotinho dele trabalhando numa garagem, coisa e tal, e todo mundo acha que vai botar uma loja na garagem e vai dar certo. Não é bem assim. Porque enquanto aparece aqui a foto de uma pessoa que teve sucesso, tem 10 milhões de fotos de pessoas que não tiveram sucesso aqui embaixo. Mas, por que ele venceu? Porque ele sabia que ele tinha desafios, ele foi atrás, ele mudou. Uma das coisas que eles fizeram é o seguinte, eles não tinham dinheiro para separar os livros quando a Amazon começou, então eles botavam os livros no chão para separar. E aí começou a dar dor nas costas, aí eles começaram a demorava para fazer, era ruim para empacotar, então o que eles fizeram, uma das primeiras coisas que eles fizeram depois de comprar os livros foi comprar mesas, porque daí eles podiam se organizar melhor. E aí melhoraram um monte a produtividade. Enfim, então assim, se vocês têm uma boa ideia, pensem, olhem ao seu redor, pensem nas necessidades que vocês têm, porque muitas vezes, a gente falou aqui da necessidade do cliente, mas muitas vezes é uma necessidade que tu tem, como eu gostaria de ser atendido depois das 8. Poxa, então pensem que, por exemplo, vamos falar em Nova Prata, quantas pessoas trabalham das 8 às 6 da tarde em Nova Prata e que não podem sair para ir numa loja ou para fazer algum serviço, para ser atendido num cartório? Quantas pessoas trabalham e que não têm liberdade para sair do trabalho? O que nós podemos fazer? Olha quanto público a gente tem para atender na sua cidade, qualquer cidade que esteja assistindo a gente. Então, o que a gente pode fazer para esse pessoal? Então, vamos pensar, eles falam, pensamento disruptivo, vamos pensar fora da caixa e vamos lá. E o que vocês precisarem também, eu quero deixar o serviço à disposição lá no CPBEL, Escritório Contábil, para apoiar quem está abrindo o seu novo negócio. Obrigado pelo espaço. Imagina, ótimo, Cook. Que bom poder contar contigo, porque eu digo, é um tema tão especial, tão importante, que a gente precisa receber a informação com qualidade, né, Declay? E Declay, tuas considerações para essa manhã? Eu quero dizer para você que já empreende, dá uma polida na roda aí, abre o olho, né? Fica atento no contexto, nós vivemos um mundo extremamente rápido, então procure dialogar muito com seus clientes, procure melhorar processos. E, acima de tudo, invista em você. E aí eu também estou à disposição para ajudar, né? As pessoas que sabem que podem dar muito mais, mas às vezes a gente se enrola um pouco, então a gente é parceiro para você ser mais disruptivo. E você que está nos acompanhando, pense no que você pode fazer diferente para gerar um resultado mais bacana, né? Para você hoje já. E eu já vou fazer uma coisa diferente aqui. Eu estou vendendo a feijoada do Rotary Club, né? Para o nosso banco ortopédico. Se você quiser, manda uma mensagem, um direct para mim aí, que eu vou achar uma forma de te entregar para a gente manter essa parceria solidária com a comunidade de Nova Prata. Com certeza, maravilha, Declay. Por isso, Cook, Declay, muito obrigada. Mais uma vez, uma manhã fantástica, adorei conversar com vocês, aprendi muito. E como eu digo, eu começo a pensar, vem insights, eu digo, pelo amor de Deus, Laura, fica quieta que tu fala demais. Não, mas aqui vem tanta coisa que a gente começa a pensar, poxa, eu poderia fazer diferente, eu poderia fazer assim, assado. Então, sim, eu espero que também insights como esse cheguem até você que está em casa. Então, pessoal, agradecendo aos que estão aqui comigo, agradeço a você que nos acompanhou nessa manhã, convido para continuar na programação da Conecta Mais e até amanhã às 10h30. Até mais.